Com a saída do técnico Wagner Mancini, o Corinthians mudou de rumos e contratou o Silvinho, que já foi apresentado oficialmente. Mas o que isso significa para a equipe do Corinthians? Como ela vai atacar, como ela poderá se defender, como ela poderá construir jogo, tudo isso a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Mas antes eu peço para vocês deixarem o like, ativarem as notificações e se inscreverem aqui no canal, porque esse vídeo é uma atualização do que a gente montou sobre o guia do Campeonato Brasileiro de 2021, em parceria com as redes sociais oficiais da competição. Mas o Silvinho já foi apresentado e na sua entrevista coletiva trouxe alguns pontos muito importantes que a gente vai colocar no campo tático na sequência. A primeira delas é que prefere o sistema com uma linha de 4, né? No Lyon a gente já viu aquele 4-3-3, então a gente parte desse ponto dentro da sua entrevista coletiva. É claro que ele abriu também a possibilidade de um sistema com 3 zagueiros, algo que o Corinthians estava fazendo e por isso o Silvinho foi muito questionado sobre esta alteração. Mas vamos colocar no campo como ele escalava o time do Lyon, como era essa equipe ofensivamente e defensivamente, para tentar entender como o Corinthians pode vir a jogar a partir da chegada do Silvinho. Na equipe do Lyon, o Silvinho ele usava um 4-3-3, como ele bem falou na sua apresentação na época. Uma linha de 4 bem definida, um primeiro volante, 2 internos e aí 2 pontas e um centroavante. Era assim que era escalada a equipe do Lyon na época. Jogando, a equipe tinha uma proposta muito definida também. Os 2 laterais ele participavam dessa construção, então eles ficavam bem próximos dos zagueiros, né, tanto o lateral direito quanto o lateral esquerdo. O primeiro volante também, ele não baixava entre os jogadores, ele ficava nessa zona atrás da linha de pressão adversária para fazer uma saída um pouco mais sustentada. Dá para dizer que era uma saída de 2 zagueiros e 3, né, os 2 laterais e mais esse primeiro homem. À frente, cada jogador tinha a sua função, um talvez de mais chegada, um de mais armação entre esses jogadores de meio campo. Os extremos ficavam sempre para o mano a mano, só que às vezes ficavam no 2 contra 1, eles contra 2, né, contra ponta e lateral adversário, mesma coisa na esquerda, os dois. O extremo direito chegando mais no fundo, o extremo esquerdo na época o Memphis Depay cortando mais para dentro, buscando essa jogada individual e o centroavante, né, para finalizar as jogadas. Mas o que acontecia nessa equipe? Ela, nessa saída de bola, ela era um pouco mais posicionada e como os laterais não chegavam muito, né, na linha de fundo, os laterais eles permaneciam nessa zona, então vinha o passe para o lateral tocava no ponta, geralmente o ponta estava marcado pelo lateral adversário e mais o ponta que estava voltando no adversário. Então ele tinha que voltar para o lateral ia para o zagueiro, para o volante, tá pressionado, volta para o zagueiro, abre no lateral direito, que abre no ponta direita. E aí acontece a mesma coisa que a gente viu do lado esquerdo. Lateral e ponta adversário marcando. Retorna. Porque o time ficava praticamente assim, numa saída de 4 ou de 2, 3, né? 4 mais 1 ou 2, 3. E na frente, 2, 3, né? Os 2 internos e os 3 atacantes. Então a equipe ficava muito posicional nesse sentido. Eram raríssimas, para não dizer que não acontecia, o apoio do lateral ao extremo. Então o lateral estava muito na base, por quê? Porque o Silvinho gosta de linhas bem fechadas. Essa linha de 4 tem que ser muito definida. Então isso fazia a equipe ter essa linha definida, mas em alguns momentos na fase ofensiva sofreu um pouco mais. Na defesa, a gente vê 2 momentos bem distintos. No momento defensivo, a equipe esperava muito, em vários momentos, seu adversário, apenas com o centroavante cercando, né? E aí o lateral, se pegasse a bola, o extremo subia um pouco a pressão, fechava, tocava, o centroavante ia acompanhando, com uma linha num 4-1, o volante defendendo a entrelinha 4-1, né? Bem definido, com os pontas fechando. Então ele gostava muito, às vezes o volante subia um pouco mais, assim, para fechar melhor os espaços, mas em alguns momentos, quando o Lyon sentia que o adversário começava a sentir um pouco mais a pressão, né, começava a errar um pouco mais esses passes, o que acontecia? O atacante fechava o zagueiro e o goleiro, um dos internos subia na pressão mais forte e aí começava a marcação praticamente individual, né, dessa equipe para subir a marcação em cima do adversário, fechava muito bem os espaços para tentar roubar essa bola, né, começava a subir bem mais e aí fechava essa bola
fechava o passe do volante, né, o extremo tentando fechar sempre esse lado, então marcava em alguns momentos quase que individual para recuperar a bola e aí tentar marcar. Mas são dois momentos bem distintos, numa linha um pouco mais baixa, num 4-1-4-1, e essa marcação-pressão quando sentia que o adversário estava com dificuldade para criar e quase entregando a bola no sistema defensivo. E quando a gente fala de Corinthians, o que esperar? Bom, pelo que o Silvinho falou, a linha de 4 vai ser uma tendência nessa equipe. Só que com características totalmente diferentes do que a gente viu no Lyon. No Lyon ele não tinha um primeiro volante com bom passe, os zagueiros tinham dificuldade para sair jogando, os laterais eram de chegada, mas não tinham essa capacidade para sair numa saída mais sustentada, sair jogando nessa saída um pouco mais sustentada. Então isso provavelmente a gente vai ver de muito diferente. Fagner e Piton, eles devem ganhar muito esse espaço para subir já na saída de bola. Os zagueiros geram muita dúvida, né? Se vão ser Raul e João Vitor, né? Se o Silvinho vai colocar dois jogadores mais jovens já de cara como os zagueiros. O Gemerson talvez comece e aí escolhendo ou o Raul ou o João Vitor, né, para ser o seu parceiro. O primeiro volante pode ser o Gabriel, pode ser o Camacho, né, pelo passe. Aí mais à frente, a gente fala de um meio de chegada e outro de construção, quem sabe ver o Matheus Vital, né, como esse meia mais de chegada, onde a gente vai ver se o Cantillo vai jogar, como é que vai ser a função de outros jogadores. Nas extremas, né, como o Luan não vai ser o jogador mais centralizado, como estava sendo naquele 3-4-1-2, né, que a gente estava vendo do Wagner Mancini, a não ser que ele mude esse esquema, ele já abriu a possibilidade de ter um sistema com 3 zagueiros. Luan como um ponta esquerda cortando para o meio para abrir o corredor para o Piton, ou da direita para abrir o corredor para o Fagner, não sei, pode ser uma possibilidade, né? Isso os jogos vão nos mostrar. Cauê e Jô com características bem parecidas para receber esse jogo um pouco mais direto, mas a minha grande curiosidade é a linha de 4, como será definida, se ele vai tentar deixar bastante fixa ela, né, o que seria contra as características de Piton e Fagner, ou como ele vai fazer as compensações a partir da liberação do Fagner e do Piton pelos lados para ganhar em campo adversário, já que o Corinthians busca essa vitória pessoal pelos lados, não tem extremas tão puros assim, né, para jogar basicamente aberto para 1 contra 1, tem jogadores que partem mais por dentro, jogadores de bom passe, de velocidade, mas que não necessariamente sejam só do 1 contra 1, então geram essas dúvidas que eu vou pedir para vocês deixarem nos comentários como vocês imaginam o Silvinho a partir do que a gente viu no Lyon e agora com o elenco que ele tem no Corinthians colocar em pauta. Eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá o teu like, se inscreve aqui no canal e ativa todas as notificações. Se você não conferiu ainda o guia do Campeonato Brasileiro de 2021, vai na playlist aqui do Futre e confere, tá certo? Grande abraço a todos.